as 3 altcoins que vão fazer 10x nos próximos meses. Não, esse não é o tipo de conteúdo que você vai ver aqui no meu canal nesse momento, porque não, o momento não é das altcoins e também nem do Bitcoin. Eu vou te mostrar através de dados o porquê que nós devemos se proteger nesse momento e não ficar caçando a próxima gema que vai nos deixar milionário. Hoje estamos em uma fase do ciclo que se chama excesso de confiança. E nesse momento, meu amigo, não é o momento das altcoins. Nós vamos olhar para dados, eu vou te explicar o que está acontecendo no médio e no curto prazo também, para que você possa tomar decisões assertivas dentro do mercado cripto. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Bom, para a gente começar aqui, a gente primeiro vai passar pelo supply do investidor de curto prazo. O investidor de curto prazo ele é uma ponta-chave no jogo do curto prazo. Afinal de contas, eles detêm uma grande quantidade de supply, né? Hoje, quando a gente olha para a quantidade de bitcoins que está na mão desses investidores, é de 2.900.000 bitcoins. Ou seja, é uma pressão bem alta aí que nós temos na mão desses caras. Entenda que quando a gente formou o topo ali em abril, esses caras detinham 3,3 milhões de bitcoin. Ou seja, a gente viu uma distribuição acontecendo aí ao longo desse período. Quando a gente olha para o passado do Bitcoin, a gente consegue ver claramente que o investidor de curto prazo, ele é uma pessoa que ela chega tarde no ciclo, tá? Ele vai chegar ali, por exemplo, já dentro de uma fase de bull run, ele vai chegar quando o ativo ele já estiver subindo, ou seja, ele espera, mas o mercado está otimista para ele poder investir. E ele começa a sair quando o mercado ele está pessimista. Então veja que ele vai entrando durante a subida e ele vai saindo durante a queda também. O que acontece aqui é que esse próprio investidor de curto prazo, ele está constituindo pressões, tanto pressões de compra, pois ele está acumulando, quanto pressões de venda, pois ele está vendendo. E aí a gente tem um investidor de longo prazo também, que vai ser um cara que joga um jogo completamente diferente, tá? Ele vai tender a acumular na baixa e ele vai tender a distribuir na alta, por exemplo. Depois eu já expliquei para vocês ao longo dessa semana que tem um investidor de longo prazo novato, velhaco, o ponto não é esse. Hoje a gente vai olhar para o investidor de curto prazo. Mas eu quero que você entenda que quando a gente tem essa distribuição desses investidores de curto prazo, quando essa linha ela está apontando para baixo, a gente tem uma pressão vendedora acontecendo nesse momento. E tem um ponto super chave para a gente entender se essa pressão vendedora ela vai impactar o mercado ou não. É a gente saber o custo desses investidores. Caso eles estejam no lucro, tudo bem, as coisas estão mais saudáveis, eles estão realizando uma pequena parcela ali do seu lucro, mas eles continuam com um sentimento positivo. Então eles vão falar para os seus amigos, para o seu vizinho, para o seu chefe que eles investem em Bitcoin. Isso é o mais comum de acontecer com o investidor de curto prazo. E ele acaba trazendo novas pessoas para dentro do jogo. Ou seja, quando o sentimento ele é mais bullish, as coisas ficam favoráveis. Você pode realizar o seu lucro sim, sem problema nenhum. Agora, quando as coisas estão bearish, você começa a realizar prejuízo, seu sentimento é de pânico. E aí, o jogo muda um pouco. Você passa a não querer mais saber do mercado, você passa a não comentar com seu vizinho. Se as pessoas te perguntam no que você investe, você vai falar que investe em renda fixa. Não vai falar que você investe em Bitcoin, porque você provavelmente estará no prejuízo. Esse é o padrão do investidor de curto prazo. Mas entenda que quando essa linha está caindo e eles estão realizando prejuízo, é um grande problema. Bom, nesse momento essa linha está caindo, ou seja, eles estão vendendo. E quando a gente olha para as realizações desses caras, essas realizações estão sendo realizações de prejuízo. A gente chegou a ter dias ali com 2 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo. O grande problema é que está tendo um aumento nessa realização de prejuízo. Veja, conforme o dia vai passando, a gente vai tendo uma consistência maior na realização de prejuízo. E se a gente der um zoom in aqui, para entender, a gente vai ver que essa linha ela está bem inclinada, ou seja, essas pessoas estão vendendo muito no desespero. Isso daqui pesa o Bitcoin para ele continuar subindo. E quando nós estamos dentro dessa fase, que é uma fase que nós chamamos de panic sell, ou seja,
Qualquer queda mais agressiva, a gente vai ver as altas realizações de prejuízo acontecendo. Dentro dessa fase, devemos ser mais cautelosos. Aqui dentro dessa fase, ninguém deve ficar procurando a próxima moedinha que vai subir infinitamente. Porque se o Bitcoin ele está pesado para poder subir, não tem outros ativos que vão subir durante esse período. Pode dar uma porradinha ali, mas vai devolver toda a porradinha que ele deu, porque não terá consistência. O Bitcoin ele não está com capital, liquidez suficiente para ele poder subir. Ele está mais com uma pressão de venda ali, por exemplo. E o ponto-chave para a gente ver essa diferenciação aqui de realização de prejuízo e realização de lucro é exatamente a gente olhar para o custo desses investidores. Hoje, o custo desses caras aqui, que é essa linha vermelha, aqui em cima, está em 64 mil. Ou seja, enquanto o Bitcoin ele estiver abaixo dos 64 mil, o cenário é bearish, o cenário não é bullish. Então, não queira ficar caçando essas moedinhas nesse momento, porque a maré ela não está para o Bitcoin. Eu quero que você entenda que está acontecendo um padrão extremamente bearish aqui quando a gente olha para o custo dos investidores. Qual que é esse padrão? Essa linha azul ela está começando a subir e subir de uma maneira mais exponencial. Repare que essa linha azul ela sempre começa a subir de uma maneira mais exponencial depois que a gente forma topo cíclico. Eu não acredito que esse daqui seja um topo cíclico, mas quando a gente analisa todo o passado do Bitcoin, esse padrão aqui de aumento dessa linha, ele acontece bastante pós-topo cíclico, caso ela suba de uma maneira muito forte. Lá em 2019, ela subiu um pouco aqui, ela deu uma inclinada. Eu acredito que essa inclinação que nós estamos dando aqui nessa linha azul é a mesma inclinação de 2019 aqui. E essa linha azul é o custo do investidor de longo prazo. Por que que esse custo ele começa a inclinar assim depois de uma formação de topo cíclico? Porque a gente tem os investidores novatos, o long-term holder novato entrando no jogo, aonde ele faz com que o custo aumente muito desses investidores. Esse é um padrão extremamente bearish dentro da análise on-chain. Quando a gente tem esse padrão aqui dessa linha subindo e nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, isso daqui é um sinal bem preocupante para o mercado. E eu quero que você entenda o poder de você sentir, saber qual que é o momento que você está vivenciando no Bitcoin. Se você conseguir entender em qual fase você está vivenciando, cara, você vai multiplicar o seu dinheiro de uma maneira muito mais profissional. Entenda, essa historinha de Bitcoin só se compra, não se vende, é para os amadores. Essa historinha de só acumule bons projetos é para as pessoas que elas não têm a capacidade de definir topos e fundos. E sim, você aí do outro lado pode definir topos e fundos. Como que você faz isso? Simplesmente utilizando a análise on-chain junto com price action, por exemplo. Olha só, se a gente pegar esse sentimento aqui, ó, de estarmos abaixo do custo do investidor de curto prazo ou acima do investidor de curto prazo, se o LTH ele está subindo ou não, a gente pode construir toda uma avaliação para entender quais são os momentos que nós devemos estar exposto ou não no Bitcoin. Se a gente estiver abaixo dessa linha preta aqui, ó, que ela está na horizontal, significa fique fora do Bitcoin. Não fique investido, venda quando a gente cruzar abaixo dessa linha. Compre quando a gente cruzar acima dessa linha. Existe alguma coisa mais simples do que isso? Acredito que não. E bom, se a gente for lá e puxar o histórico do Bitcoin, entendendo essa avaliação de venda abaixo dessa linha e compre acima dessa linha, o que nós teríamos é esse histórico que você está vendo aqui na sua frente. Simplesmente esteja exposto no Bitcoin quando a gente tiver essas barras verdes na sua frente. Quando tiver as barras vermelhas, meu amigo, fique fora, porque uma dessas barras vermelhas que ela aparecer para você, ela vai ser o início de um bear market. Como essa barra vermelha aqui que apareceu lá em novembro de 21, quando o Bitcoin estava em 56 mil dólares. Se você tivesse vendido em 56, você teria recomprado na próxima barra verde, que seria os 18 mil dólares. Uau! Isso daqui é uma grande multiplicação de capital durante a queda sem que você shorte o mercado. Aqui nós estamos falando que se você tivesse vendido um Bitcoin, você teria comprado mais de 2 Bitcoins sem colocar um centavo a mais nesse jogo, simplesmente se protegendo de um bear market. Isso aconteceu em 2022, isso aconteceu em 2018. Se a gente puxa todo o histórico do Bitcoin aqui, a gente consegue ver todos os períodos que, por exemplo, o fato de você estar mais
bearish, quando esses movimentos estão acontecendo aqui, você teria exatamente esses resultados aqui. E pode ter certeza que se você não importa qual que é o período que você investiu no Bitcoin. Se você tivesse entrado no meio dessa movimentação verde aqui, ótimo, surfa a movimentação verde até onde você entrou, até o primeiro ponto de saída. Saiu, volte, surfe a movimentação de baixa ali de fora, dolarizado, depois volte quando isso daqui ficar verde. Se você fizer isso, eu te garanto que nos próximos 10 anos você terá no mínimo 3 vezes mais dinheiro do que se você ficar nessa historinha de só compre Bitcoin e não venda ele. Olha só, nenhum ativo financeiro nós podemos tratar dessa maneira. Você já viu Warren Buffett, por exemplo, o maior investidor do mundo, casando com algum ativo? Não, obviamente que não. O cara acabou de liquidar 50% das posições dele em Apple, sendo que Apple era a maior posição da carteira dele. Ele vai abraçar a Apple, vai casar com ela e vai simplesmente rodar aquilo pro resto da vida, porque Apple só se compra, não se vende? Olha só, a empresa é fenomenal. Inclusive, eu vejo que ela tem um crescimento gigantesco para os próximos anos. Ela não tem concorrente. A Apple é única. Mas chegam uns momentos que Warren Buffett ele resolve vender. Todo investidor ele tem que saber a hora de entrar no jogo e a hora de sair do jogo também. Porque, afinal de contas, você está investindo para multiplicar o seu dinheiro, para chegar na sua liberdade financeira, para comprar o seu carro dos sonhos, para comprar a sua casa. Não sei qual que é o objetivo final pela qual você está investindo. Eu estou investindo para enriquecer, multiplicar o meu patrimônio. Eu entendo a tecnologia do Bitcoin, o Bitcoin ele é uma liberdade para nós, o fato de eu ter o meu dinheiro dentro de uma wallet é sensacional. Isso é muito bom, eu viajar, cruzar uma fronteira e ter o meu dinheiro junto comigo. Odeio quando eu vou fazer uma transação bancária e me pedem até o CPF da minha mãe para poder autorizar essa transação bancária. Mas entenda que um Bitcoin, ele vale um Bitcoin. Se você está olhando para o preço em dólar, você está jogando um jogo de investimentos. Saiba comprar e saiba vender. Esquece essa parada que ficam falando para você, só se compra bons projetos, acumule. Se o mercado não está para peixe, sai fora desse jogo, beleza? E os grandes investidores, eles fazem isso. Olha só, não só as baleias de Bitcoin, por exemplo, mas quando a gente olha também para a história dos maiores investidores da história, eles sabem o seu momento de sair do jogo. E quando a gente olha para esse momento que nós estamos vivenciando aqui, é um momento mais bearish. É um momento onde nós devemos estar fora, protegidos. Isso é o que eu estou fazendo nesse momento, tá? Porque nós estamos abaixo do custo de investidor de curto prazo e nesse cenário eu não vou ficar exposto. Isso quando a gente fala mais para médio prazo. A gente pode olhar para curto prazo ali para entender também métricas de operação do curto prazo. Primeiro ponto, saber diferenciar curto, médio e longo prazo. Para cada prazo, a gente tem uma quantidade de capital diferente. Por exemplo, eu tenho muito mais dinheiro investido no longo prazo do que no médio e no curto prazo. No curto prazo é onde eu tenho menos capital investido, por exemplo. Mas quando a gente olha aqui para um curto prazo, a gente pode utilizar o funding rate anualizado para a gente entender se o sentimento é bullish ou bearish. E olha só, se a gente tiver essas barras verdes aparecendo, significa que o sentimento ele é bem bullish. Se a gente tiver as barras vermelhas, significa que o sentimento dos investidores é bem bearish. E se a gente tem um sentimento bullish, as pessoas estão segurando, elas vão holdar o ativo. Se a gente tem um sentimento bearish, as pessoas vão vender, seja no prejuízo ou seja realizando lucro ali. A gente pode utilizar o funding rate anualizado para a gente também tomar decisões no curto prazo. A da estratégia é uma estratégia e ela vai falar em time frames diferente. Aqui eu estou te apresentando o curto prazo. Bom, quando a gente olha para o funding rate anualizado, a gente teve ali até um movimento de subida aqui aonde nos entregou uma posição de trade, tá? Uma posição no curto prazo. E quando a gente olha para esse momento, estamos num sentimento mais bearish. Isso daqui não é muito bom para o Bitcoin. Se a gente jogar tudo isso daqui para uma machine learning, para a gente entender performance, a gente, cara, consegue ver ali, avaliar quais seriam os momentos de exposição, por exemplo, olhando para o funding rate anualizado, e a gente sabe ali quais são os momentos que poderíamos estar expostos ou não dentro desse ativo. A beleza dos dados on-chain é a gente poder construir essas machines learning e entender quais são os momentos de exposição ou não
dentro de um ativo. Se a gente tiver aquele setup nos indicando um movimento de exposição, um movimento de compra, por exemplo, vamos ficar comprado no ativo. Se a gente tiver durante um movimento de venda, vamos ficar vendido, dependendo da estratégia que nós estamos utilizando. Se a gente utilizar essa estratégia aqui do Fund Rate anualizado, a gente tem esse gráfico aqui. E no passado recente ele acabou de vender, aonde nós estamos com um sentimento mais bearish para o curto prazo, beleza? E aqui a gente está falando mais ou menos ali em operações que vão durar alguns dias, mas que não vai chegar, por exemplo, em meses de operação. Vai ser uma operação mais curta ali. Bom, não é tão fácil a gente construir tudo isso daqui, a gente entender tudo isso. Nos últimos dias eu vim apresentando para você o que é uma Machine Learning. Eu vim te explicando como que a gente utiliza os dados on-chain para a gente poder tomar decisões mais estratégicas. O Price Action, ele é importante? Sim. O Price Action é importante para que a gente passe para o próximo step, que é a análise on-chain. Mas a análise on-chain, ela tem um poder único que o mercado tradicional ele jamais terá. E a gente conseguir ver o que os investidores eles realmente estão fazendo. Pensa só, Warren Buffett ele vendeu 50% das suas posições de Apple. A gente poderia ver ele fazendo essa operação ali na hora se a gente tivesse dados on-chain dentro do mercado tradicional. Como a gente não tem, a gente só fica sabendo 3 meses depois, que é quando a empresa dele tem que fazer o report, por exemplo. Os dados on-chain, eles nos mostram ali em real time se os grandes investidores eles estão vendendo, transferindo para a corretora, se eles estão comprando, se eles estão realizando lucro ou prejuízo. Para a gente chegar nesse nível de construção de Machine Learning, que é o que eu estou te apresentando nos últimos dias aqui, que é construir exatamente indicadores que nos mostrem performance. Olha só, nessa semana eu te mostrei que dá para você ter 2 vezes mais Ether sem fazer em stake, 3 vezes mais Bitcoin sem que você tenha altcoins. E 2 vezes mais Uniswap ou qualquer outra altcoin sem que você tenha que participar de DeFi. Simplesmente utilizando uma Machine Learning com ponto de compra e um ponto de venda também. Se você fizer isso, você vai multiplicar o seu capital com muito mais segurança do que ficar, por exemplo, fazendo pool dentro dos protocolos de DeFi ou até mesmo travando seus Ethers em stake, por exemplo. Não é tão simples eu explicar para você como que você faz tudo isso, como que você chega nesse nível de resultado se você não passar por um processo junto comigo, uma jornada. E eu quero te convidar a fazer parte da formação em análise junto comigo. Qual que é o objetivo da formação? Ensinar você tudo o que você precisa para você desvendar topos e fundos das criptos, seja do Bitcoin ou seja das altcoins. Obviamente que durante esse processo, para você chegar nessa conclusão final de criação de Machine Learning, você vai precisar passar por uma jornada de aprendizado comigo. O objetivo final é te falar como desvendar topos e fundos no mercado cripto. Mas antes disso, eu preciso te explicar princípios estratégicos, mindset, ciclo monetário, análise de price action, para depois a gente chegar na análise on-chain e construção das Machine Learning. Então, se você quiser fazer parte dessa formação junto comigo, e aqui no YouTube eu não vou conseguir te explicar como que você chega nesse nível de performance que eu estou te apresentando em todos esses indicadores. Como que você faz por conta para criar esses indicadores e tomar a sua própria decisão sem que você dependa de mim vindo aqui na internet falando para você, olha só, o momento é bearish ou o momento é bullish. Se você quiser participar, o primeiro link na descrição, ele te direciona para uma página de pagamento. Ali, você fazendo seu pagamento, você vai ter acesso a essa plataforma, aonde eu te explico todo esse processo e inclusive também você vai ter acesso a uma inteligência artificial. Caso você tenha dúvida, caso você não entenda de alguma coisa, o que é NUPL. Você pode vir aqui e perguntar para a inteligência artificial o que é o NUPL, ela vai te explicar o que é o NUPL, isso daqui vai te ajudar muito para que você construa as suas próprias Machine Learning, beleza? Eu estarei junto com você nesse processo, te acompanhando. Primeiro link da descrição. Bom, quando a gente fala do Bitcoin aqui no curtíssimo prazo, tá? A gente tem a mesma análise que nós tivemos ontem aqui, onde a gente tem um canal lateral e um rompimento dessas regiões aqui. A gente vai ver o direcionamento do Bitcoin. Ontem a gente fez um rompimento aqui dessa região para baixo e a gente veio buscar o primeiro alvo de Fibonacci. Nesse momento nós estamos em uma tendência de baixa. Deixa eu apagar Fibonacci para ficar mais claro.
Mas nesse momento nós estamos em uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. A gente rompeu aquele triângulo aqui para baixo, tá? Não vou falar que a gente fez uma confirmação aqui ontem, porque a gente não voltou até essa linha. Mas a gente pode traçar uma linha de tendência de baixa aqui para entender exatamente qual que é a maior probabilidade nesse momento. Bom, estamos nos direcionando para baixo. Se a gente fizer um rompimento dessa linha para cima, a gente vai ver o preço do ativo subindo. Se a gente fizer um rompimento dessa linha para baixo, a gente vai ver o preço caindo com mais força. E eu espero que a gente venha revisitar os 50 mil dólares aqui por conta do cenário mais bearish que nós temos no médio prazo. Mas saiba que nós estamos formando aqui uma cunha descendente. Essa cunha ela tem a maior probabilidade de romper para cima agora, nesse momento. Acompanhe o rompimento dessa cunha. Se a gente vier a romper essa cunha para baixo, para cima aqui, por exemplo, o que você vai fazer é simplesmente traçar os alvos. Vamos supor que a gente venha fazer o rompimento dessa cunha aqui embaixo, você consegue traçar os alvos aí até onde essa retração ela pode ir utilizando Fibonacci. Seja Fibonacci da retração ou seja usando extensão de Fibonacci após o movimento. Não consigo usar a extensão de Fibonacci nesse momento aqui porque a gente ainda está na formação dessa cunha, não houve o rompimento. Mas saiba que no médio prazo as coisas estão bem bearish. Olha só, a gente tem a média de 200 períodos e um gráfico de curto prazo de 4 horas apontando para baixo. O que isso significa? Significa que nós temos a tendência secundária do Bitcoin em baixa. Se a gente entrar dentro de um gráfico de 1 hora, a gente consegue ver a tendência terciária do Bitcoin. A tendência terciária do Bitcoin ela é uma tendência de baixa também, porque nós estamos olhando para a média de 200 períodos de um gráfico de 1 hora. Se a gente olha para a tendência primária do Bitcoin, nós estamos abaixo da média de 200 períodos, ou seja, nós estamos com a tendência primária, secundária e terciária apontando para baixo. Charles Dow já nos dizia, siga a tendência. Não queira estar exposto em um ativo com as 3 tendências apontando para baixo. E não queira estar fora de um ativo com as 3 tendências apontando para cima. Esse momento é um momento muito mais de cautela no mercado. E esse é um momento que não existe as 3 altcoins que vão fazer 10x, não existe a gema que vai te deixar milionário nos próximos dias ou nos próximos meses. Porque uma daquelas barras de proteção que eu te mostrei no começo dessa análise aqui vai ser uma das barras que vai nos indicar o início de um bear market. Saiba que a gente não consegue saber agora se já estamos em um bear market ou não, mas a gente teve uma barra vermelha nos acendendo aqui no dia 31 de julho. De lá para cá a gente continua com essas barras vermelhas acesas. Se proteja enquanto a gente estiver nesse cenário, porque novamente uma dessas barras vermelhas ela vai ser o início de um grande bear market ali. Bom, quando a gente olha para o total 3 ali, no curto prazo, a gente tem uma formação de triângulo descendente. Maior probabilidade de um triângulo descendente é ele romper. Nesse cenário, se a gente tiver esse real rompimento para baixo aqui, saiba que a gente vai ver as altcoins sofrendo muito mais ainda. A gente tem espaço para ficar trabalhando dentro desse triângulo aqui até mais ou menos ali dia 22 de agosto, tá? Mas fique observando esse triângulo descendente. Se a gente fizer um rompimento para cima, menos mal, tá? Mas mesmo assim a gente ainda está em tendência de baixa. Mas se a gente fizer esse rompimento para baixo aqui, as coisas serão mais prejudiciais ainda para as altcoins. Bom, gostaria de agradecer todo mundo que me deu os parabéns ontem. Ontem foi o meu aniversário de coração. Eu vi todas as mensagens e eu li todas as mensagens para poder absorver a energia positiva que vocês me mandaram nos comentários ontem. Obviamente, eu não consigo responder todo mundo ali e eu também não iria deixar alguém sendo favorecido do que todo mundo ali. Então, por isso eu não respondi todo mundo, mas eu dei um like não, né? Agora tem um amei aqui dentro do YouTube. Eu dei um amei ali no comentário de todo mundo que me deu os parabéns na data de ontem. Cara, recebi um presente aqui da esposa bem legal. A esposa me deu o meu primeiro suíço. Olha só, eu gosto bastante de relógio. Nos últimos meses, né? Eu vim gostando mais de relógio e eu não tinha um verdadeiro suíço, criado ali na Suíça mesmo, montado lá e tal. E
Dessa vez eu tenho meu primeiro suíço. A esposa me deu isso de presente de aniversário. Muito grato por tudo isso, muito grato por ter chego até aqui. Agradeço demais a vida, todas as oportunidades que eu tive, todo o aprendizado que eu colhi ao longo desse processo. Talvez você saiba, talvez não, mas eu nasci em Governador Valadares, terra de chão batido, não tinha asfalto na frente da minha casa. Aos 3 anos eu morei de favor em um convento junto com a minha família, fugindo do meu pai, né? Junto com a minha mãe e meus irmãos ali. Com 16 anos eu era instalador de som, isso mesmo, meu primeiro salário era de R$500. Bom, tive uma jornada bem dura até os 25 anos sendo instalador de som, enfim, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, atingi o meu primeiro milhão, tenho uma família linda e tudo graças ao meu esforço e interesse em aprendizado. Tudo isso que eu te mostro aqui dentro do meu canal hoje, como que eu faço as minhas análises, não houve ninguém pegando na minha mão e me ensinando. Sabe como que eu aprendi tudo isso? Entrando dentro de fóruns. Antigamente nós tínhamos dentro da Glassnode, a gente tem dentro do Medium também, entrando dentro dos fóruns e garimpando. O que significava aqueles indicadores? Como que eu fazia para tomar decisões, para construir uma análise? Eu tive um interesse muito forte em aprender como fazer isso daqui que eu documento para você todos os dias. A única coisa que eu posso te dizer nesse processo é que se você quiser, você também pode aprender. Se você quiser, você também pode sentar aqui, você também pode chegar nos Estados Unidos, andar em um carro de R$500 mil, você pode chegar aonde você quiser, desde que você seja responsável pelas suas atitudes, desde que você não seja vitimista, desde que você não delegue a responsabilidade para o próximo e desde que você queira chegar nesse objetivo. Se você precisar do meu auxílio ao longo desse processo, pode contar comigo. Estou aqui todos os dias da semana para lhe auxiliar nesse processo. Bom, então é isso, lhe desejo um excelente final de semana. E hoje à noite a gente tem live aqui no canal junto com o Fernando, beleza? Então eu te vejo hoje à noite aqui no canal, mas se eu não te ver, lhe desejo um excelente final de semana e eu tô de volta aqui na segunda-feira que vem. Forte abraço, tamo junto e valeu!